Olá, bom dia! Já chegamos aí à semana 4 do PET 4. Sou o professor de Geografia Rafael e vamos dar continuidade aí nesse vídeo de explicação do conteúdo, tudo bem? Bom, vamos lá, né? Zonas térmicas da Terra. O eixo de rotação da Terra e sua forma arredondada são características que constituem para que os raios solares incidem de maneira desigual a cada parte do globo. Desta forma, ocorre uma distribuição diferenciada de energia do Sol em nosso planeta. Assim, em nosso planeta, é possível identificar diferentes zonas térmicas que se caracterizam de acordo com a distribuição da radiação solar sobre a superfície. As zonas térmicas da Terra são zona tropical ou intertropical, zona temperada do norte, zona temperada sul, zona polar norte, zona polar sul. Beleza. E aqui é a explicação exatamente do que nós falamos. Algo que eu quero que vocês observem, tem esse globinho aqui que vocês estão vendo, né? O título, zonas climáticas ou térmicas. Isso quer dizer zonas de temperatura, zona de aquecimento, né, do planeta, que são diferentes. Se você observar bem, zona tropical. Zona tropical é a qual vivemos, tá? A zona tropical recebe esse nome porque é uma zona que fica entre os trópicos. O limite, esse limite pontilhadinho aqui, ó, até onde vai, essa que está bem no meio aqui é a linha do Equador, né? Essa que está pontilhada aqui é o Trópico de Câncer e o de baixo, que passa corta o Brasil, Trópico de Capricórnio. Então, como ela fica entre os trópicos, tropical, por isso recebe esse nome, tá bom? É a parte mais quente do planeta, é aonde os raios solares vêm. Inclusive, esses raios solares ele tem um nome, tá? O nome dos raios solares que atinge o planeta Terra recebe o nome de albedo, tá? Isso mesmo, albedo, tá? E aí, aqui eles batem, né, mais reto nessa zona aqui, bate na superfície da Terra, ele volta, bate na atmosfera do nosso planeta e ele vai batendo e voltando. Por isso que os raios solares permanecem por mais tempo e aquecem mais essa zona aqui. Tudo bem? Quando chega na zona temperada, quando fala assim que um suco ficou bem temperado, né? A comida está bem temperada, a carne está bem temperada. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o sal não ficou demais, mas não ficou de menos, que colocou a quantidade de açúcar certo, que colocou o tanto de tempero certo, na verdade. Então, o que acontece? Quando a gente fala zona temperada, ela quer dizer que é uma zona que não é quente, mas que também não é fria. Aliás, explicando melhor, tem uma certa parte dela que tem temperaturas mais quentes um pouquinho, mas não tantas, mas já tem uma parte que tem temperaturas mais frias, tá? Mas ainda tem temperaturas muito mais frias do que essas. Então ela ficou no meio termo, porque temos aqui a zona tropical mais quente, depois a zona temperada que fica no meio e depois as zonas polares, tudo bem? Então, por isso que você precisa entender. É a parte mais fria, tá nessas beiradinhas, né? Nos polos dos planetas, do nosso planeta, tá bom? Aqui, os raios solares eles não batem com tanta intensidade, eles batem mais na diagonal, ele bate assim e já desvia lá para longe, tá bom? Mas vamos dar continuidade aqui no que a gente está falando. Quando estudamos os seres vivos em seu habitat ou meio ambiente, costumamos utilizar conceitos de ecossistema, ou seja, um sistema ou conjunto formado pelos seres vivos, animais, vegetais e micro-organismos, e pelas condições ambientais com as quais eles se interrelacionam, solo, água, luz, clima, relevo. Então, o que acontece, pessoal? A forma com que os raios solares incidem em determinadas partes do planeta Terra vai determinar um punhado de coisa. Por exemplo, vocês acham que tem mais vida? E quando eu falo mais vida, não quer dizer só do ser humano, não. Eu estou falando do ser humano, de animais, de florestas, de vegetação, de tudo enquanto há. Vocês acham que tem mais vida aqui na zona tropical ou no Polo Norte ou no Polo Sul? Né? Então, a temperatura
Os raios solares vão determinar o modo de vida, é um dos fatores que vão determinar o modo de vida de muitos tipos de animais e plantas, tá bom? Então, só para você entender. O ecossistema é uma paisagem natural que não tem definição espacial exata. Por exemplo, quando falamos em ecossistema amazônico, em virtude de a Amazônia compreender uma região imensa, na realidade nos referimos a milhares de ecossistemas vizinhos interligados a uma paisagem maior, o bioma, tá? Então, o conceito de bioma, portanto, diz respeito a um imenso ecossistema, uma paisagem natural geralmente definido pela vegetação, taiga, savana, pradaria, entre outras, tá? Aí você pode falar assim, mas qual que será que é a da Amazônia? Lá na Amazônia nós temos a savana, tá? Aí você fala, mas savana, professor? Mas vamos dar continuidade, tá? Temos outras aqui também que se integram lá, tá? Aqui no Cerrado, a savana, para quem não sabe, a savana ela é uma prima primeira do Cerrado, tá bom? Continuando. Que abrange uma área de milhares ou milhões de quilômetros quadrados no imenso território brasileiro. Existem vários biomas ou paisagens vegetais. Devemos lembrar que a vegetação natural é uma área e, com ela, a fauna do lugar, fauna, quando a gente fala fauna, são os animais, tá? E com ela, os animais do lugar constitui, em geral, o primeiro elemento da paisagem que o ser humano modifica. Os seres vivos são domesticados, plantas e animais. Quase sempre são profundamente afetados pela ação humana, sobretudo quando há crescimento econômico da região com cobertura de estradas e construções de hidrelétricas, cidades ou de fábricas. Assim, um estudo ou mapa sobre as paisagens vegetais originais do Brasil será sempre relativo a algo que não existe, mais do que se encontra bastante alterado pela própria ação antrópica. Pessoal, esse texto aqui eu achei que tinha maneiras mais fáceis de se falar sobre esse assunto, né? O que está querendo dizer ali é que nós vivemos em um determinado ambiente, já falamos que a radiação solar, os raios solares, vão definir diretamente no nível de temperatura do ambiente, e esse nível de temperatura vai influenciar na vegetação, né? Vai influenciar na fauna e flora, que também influencia sobre os animais. Só que o homem, o ser humano, né? Quando eu falo homem, eu estou me referindo ao homem e à mulher, tá bom? O ser humano, ele interfere diretamente nessa paisagem. Ele é um dos principais agentes modificadores da paisagem. Na verdade, ele é um agente destruidor, né, da natureza. O homem é o único ser vivo, é o único animal sobre a superfície da Terra em que envolve, para qual o dinheiro tem algum tipo de valor. Se você chegar com a nota de R$ 100 para um cavalo, né, o cavalo não vai se interessar por ela. Quando muito, esse cavalo vai comer essa nota, né? Mas para ele não tem importância nenhuma aquele dinheiro. Então, o homem valoriza muito essa questão econômica, e as questões da natureza, as questões naturais, acabam ficando um pouco de lado, né? Então, quando fala antrópica, essa palavrinha antrópica aqui, ela quer dizer, ação antrópica quer dizer ação humana, ação dos seres vivos, dos homens, das mulheres, tá bom? Esse mapinha aqui são dos biomas brasileiros, tá? Olha que legal. Nós temos aqui os biomas, temos aqui a legenda, o qual está mostrando quais são os nossos biomas. Professor, quantos biomas nós temos aqui no Brasil? Nós temos aqui 6 biomas, tudo bem? Nós temos o bioma amazônico, tá vendo esse verdinho aqui? O bioma amazônico é o maior bioma do Brasil, é o que tem a maior biodiversidade. Atualmente, na atualidade, é o que sofre a maior degradação, é onde o homem mais está destruindo agora, tá bom? E esse bioma, ele não é exclusivo brasileiro.
o bioma amazônico ele se estende por 9 outros países, tá bom? Mas aqui nesse caso está mostrando só dentro do Brasil. Nós temos o bioma cerrado, que está aqui meio de rosinha, aqui no mapinha está meio rosa, meio branco, né? O bioma cerrado, ele é o segundo maior bioma, ele é o segundo bioma em destruição, que está sendo destruído agora também, tá bem? Está tendo maior nível de destruição. É o bioma o qual vivemos e é um bioma de interligação. Como assim interligação? Nele você encontra, ele é vizinho de quase todos os outros biomas, só o dos Pampas que não, tá? Mas nós temos o bioma do Pantanal, nós temos o bioma da Mata Atlântica, nós temos da Caatinga. E por falar na Caatinga, esse bioma aqui, ele é exclusivamente brasileiro. Esse bioma da Caatinga só tem no Brasil, tá? É um de região árida, quer dizer, de local muito seco, tá bom? E nessa região aqui, onde nós encontramos uma grande dificuldade de sobrevivência das pessoas, onde que não adianta plantar, onde é difícil cuidar dos animais, né? Então, há uma grande parte de pessoas que moram nessa região aqui que sofrem bastante. Uma das características dela seria a areia e o cacto, a temperatura, né? Esse azulzinho aqui é o da Mata Atlântica, ele é o que mais foi devastado. Aí você poderia falar assim, professor, mas o senhor não falou que foi o bioma amazônico? Não, eu falei que o bioma amazônico é o que está sendo mais devastado agora, tá bom? Agora a Mata Atlântica, se você pensar bem, é aquela que quando os portugueses chegaram, eles começaram a cortar e levar o pau-brasil embora, tanto é que eles deu o nome para o Brasil por causa desse pau-brasil, e hoje praticamente não existe pau-brasil nativo, né? Por raríssimos os lugares que tem, né? Então é exatamente para você imaginar aí o nível de devastação aqui da Mata Atlântica, tá bom? E os Pampas, ela também não é exclusivo só do Brasil, ele se integra à parte do Uruguai aqui, tá? E ali também tem suas próprias características. E só para a gente encerrar aqui e fechar, o Pantanal, esse vermelhinho, é das regiões únicas que nós temos pelo mundo. Ele também faz parte, o Pantanal entra em outros países aqui vizinhos, tá bom? Só que o Pantanal é um dos maiores terrenos alagáveis do nosso planeta. Também tem uma grande quantidade de água, né? Então a Amazônia, a região amazônica com o Pantanal, são as regiões do Brasil com a maior quantidade de água que nós temos, tá bom? Bom, pessoal, espero ter ajudado um pouquinho. Falei muito brevemente sobre os biomas brasileiros, tá bom? Não esqueça de dar o like aí no nosso canal, não esqueça de se inscrever no canal para dar essa força aí pro seu professor, tá bom? E no mais, aguardo vocês com as atividades. Pode enviar aí no meu privado. Um abraço.